Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria poder estar novamente com vocês. Quero agradecer o honroso convite que me foi feito para mais uma vez falar aos corações dos irmãos a respeito da palavra de Deus, palavra que fala ao meu coração e ao seu coração. Eu quero agradecer à irmã Aninha, ao Kenji, sempre que possível, tem me trazido esta oportunidade de estar com vocês. De uma forma diferente, que tem a ver com este momento que estamos vivendo, em que nossas igrejas, nossas famílias têm, de alguma maneira, se reunido para louvar ao Senhor de forma online. Então, poder estar com você, mesmo neste formato online, para mim é uma satisfação e uma alegria. Eu quero, então, abraçar vocês, dar um abraço virtual a todos vocês e desejar que Deus esteja com cada um de vocês e, mais uma vez, agradecer a oportunidade deste momento em nossas vidas. Eu quero ler o Salmo de número 62, que é o salmo que preciso ler e compartilhar com os irmãos alguns versículos do Salmo 62 que diz assim: A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Não serei grandemente abalado. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Derramai perante ele os vossos corações. Deus é o nosso refúgio. Deus falou uma vez, duas vezes. Ouvi isto, que o poder pertence ao Senhor, pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Que o Senhor nos abençoe na leitura destes versículos e a oportunidade, de poder refletir em cada um destes versículos com os irmãos. Queridos irmãos, acho que nenhum de nós imaginávamos esse tempo difícil, que nós estamos vivendo. Mas não temos dúvidas, de que este momento tem sido um momento em que Deus tem estabelecido propósitos e desenvolvido propósitos em nossas vidas. Quem de nós imaginávamos que iríamos entrar no ano de 2020 alterando todas as nossas agendas? Mas esse tempo difícil não é apenas para este momento de pandemia. Já de algum tempo nós temos percebido este tempo difícil em nosso meio. Por isso eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês neste salmo que acabamos de ler. Eu vou convidá-lo a estar comigo, acompanhando o que preparei para apresentar aos irmãos. Por um instante. Aí está. Fé e oração. Fé em tempo de pandemia. Baseado neste texto, do Salmo 62, eu quero trazer a reflexão a esta querida família e a todos que nos ouvem através deste vídeo. Tempos difíceis temos vivido momentos de expectativas e até mesmo de angústias nesse tempo. Eu acho que nenhum de nós tem dúvidas disso, mas aquilo que quero deixar com você nesta oportunidade de reflexão da palavra de Deus é pensar que Deus está no controle de todas as coisas. E por isso, quero convidá-lo a estarmos juntos meditando neste Salmo de número 62. Mas vamos caminhar aqui nesta introdução. O apóstolo Paulo já falava e já escrevia, já alertava a Timóteo a respeito deste tempo. Nas escrituras que Paulo escreveu a Timóteo, ele disse que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos, seriam trabalhosos. A ideia de trabalhosos é tempo de difíceis mesmo, E Paulo já está alertando a Timóteo quanto a estas questões.
E já de algum tempo, não é, irmãos? Nas últimas décadas, temos passado por momentos que marcaram severas transformações na sociedade e que têm gerado algum desconforto, principalmente por quebra de princípios morais e bíblicos que ferem tremendamente as nossas convicções da palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Eu acho que nem eu nem você temos dúvidas disso. Muitos antes ainda da pandemia, nós temos lutado contra a questão de mantermos as igrejas fiéis à palavra do Senhor e não ser deixado levar, né, por esse momento difícil de perseguições ao redor do mundo, à vida religiosa dos nossos irmãos, a perseguição ideológica presente, a quebra de princípios da palavra de Deus, a quebra de princípios morais e princípios da palavra do Senhor. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Tempos trabalhosos, como diz o apóstolo escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo. Ano de 2020, quem diria, não é, que nós teríamos um ano como estamos passando? Sei que estamos passando por momentos de sobressaltos neste ano de 2020, que sem dúvidas vão marcar a história de nossas vidas, quando somos afetados no Brasil e no mundo por esta pandemia, daí o nome pandemia. Mas é quando devemos confiar que Deus está no controle da história, meus irmãos, minhas irmãs. Nós não podemos perder isso de vista, que Deus está no controle da história. Tudo isso que aconteceu este ano, nós precisamos analisar estes acontecimentos à luz da palavra de Deus, que são acontecimentos que nos mostram que Deus está no controle, mas os propósitos do Senhor vão se cumprindo, preparando as nossas vidas e as nossas igrejas para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas neste tempo, né, de desconforto, de expectativas que nós estamos vivendo, em que aguardamos acontecimentos importantes para a solução dos problemas, nós precisamos analisar a palavra do Senhor e buscar nela força e fonte de encorajamento para as nossas vidas. No Salmo de número 62, o salmista Davi declara o quanto sua alma depende de Deus. Eu acho que não é diferente, não é, para as nossas vidas. Neste tempo difícil, que precisamos desenvolver a nossa fé e a prática da oração, é a demonstração de que nós dependemos de Deus. Assim como o grande salmo, né, o salmista Davi também dependia do Senhor. Este salmo de Davi é com certeza uma referência em muitos assuntos, mas na adoração e no relacionamento com Deus, ele se destaca de forma grandiosa. Então, o Salmo 62 nos mostra o nosso relacionamento de confiança, de fé, de dependência do Senhor, de entender que Deus está no controle de nossas vidas. Ele, Salmo 62, nos encoraja a confiar no Senhor que é Deus, e não apenas quando vai tudo bem, mas confiarmos no Senhor em todos os momentos, em qualquer circunstância. Devemos derramar diante do Senhor o nosso coração, diz o salmista. O argumento final do salmista para justificar esta postura, né, de confiança no Senhor é dizer no salmo: uma vez Deus falou a mim, outra vez ele falou e eu acabei ouvindo, que o poder pertence ao Senhor. E parece que é mais ou menos isto que nós precisamos, ouvir uma, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário, sermos esclarecidos pela palavra que o poder pertence ao Senhor. E é nele que nós precisamos confiar e entregar as nossas vidas, porque ele realmente é aquele que controla todas as coisas. Então, em primeiro lugar, irmãos, nesse entendimento de o desenvolvimento da nossa oração e da nossa fé neste tempo difícil que estamos vivendo,
Em primeiro lugar, à luz do Salmo 62, em Deus há esperança. Nós podemos declarar isto, que em Deus há esperança. O versículo de número 1, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, ou seja, eu espero no Senhor entendendo que Ele está dirigindo todas as coisas. Ou então, a minha alma descansa somente em Deus, como diz a versão NVI. Dele vem a minha salvação, ou seja, a resposta para a minha vida espiritual, principalmente a salvação da minha alma, mas também a solução das nossas circunstâncias vem do Senhor. Veja o verso de número 5. Ó, minha alma espera somente em Deus. Espera somente em Deus, porque Ele ou porque dele vem a minha esperança. Então, a nossa esperança, a minha esperança, a sua esperança, a esperança da igreja, a esperança da família está no Senhor. Em segundo lugar, em Deus há salvação, defesa e firmeza. No exercício da nossa oração e da nossa confiança no Senhor, da nossa fé, nós precisamos que nossos corações sejam aquecidos com esta certeza de que a nossa defesa e a nossa firmeza está no Deus da nossa salvação. Olha o versículo de número 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Eu gosto de pensar nessa expressão, não serei grandemente abalado. O texto não diz que nós não seremos abalados, mas diz que nós não seremos grandemente abalados. Ou seja, nós podemos passar pelas circunstâncias, mas não seremos derrotados, como diz a palavra do Senhor. Os mesmos títulos, minha rocha, minha salvação, meu refúgio, estão combinados com o Salmo de número 18, versos 2 e 3, que diz: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ficarei livre das circunstâncias, das dificuldades, porque Deus é a nossa firmeza, Deus é a nossa defesa. É Ele que cuida de nós, mesmo que passemos pelas nossas tribulações, mas o Senhor está cuidando de cada um de nós. Vamos seguindo aqui. Rocha minha, o título rocha, é frequentemente usado para simbolizar a força, a fidelidade e a imutabilidade do Senhor. Ele é a minha rocha. Olha o que Isaías, no capítulo 26, verso 4, diz: confiai no Senhor para sempre, porque Deus é uma rocha eterna. Então, é a firmeza do Senhor, demonstra a fidelidade, a força do Senhor e a sua imutabilidade, que não nos deixa abalar. Mas minha salvação aqui é como está no Salmo 27, verso de número 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem não terei medo. Então não há que ter medo, porque a ideia de salvação é um Deus que dá refúgio àqueles que confiam nele. Salmo de número 59. Em ti espero, porque tu és o meu alto refúgio. Não serei muito abalado, ou seja, em outras palavras, quando alguém cai, ele não fica abalado, ele não fica derrubado, porque o Senhor está ali para salvá-lo, para redimi-lo, para levantá-lo. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 8. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não
derrotados. Então, podemos passar pelas tribulações, pelas dificuldades, mas não seremos derrotados, porque o Senhor é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e nele nós podemos confiar. Veja o que diz o verso 6 do Salmo de número 62. Ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, não serei abalado. E o verso 7, em Deus está a minha salvação e a minha glória. É a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão no Senhor. Então aí está a garantia, não é, de quem é este Deus que cuida da sua igreja, cuida dos seus servos e cuida da família cristã. Em terceiro lugar, no exercício da nossa fé e da nossa oração em tempos difíceis, em Deus confiamos em todo o tempo. O salmista está convidando os povos a confiarem no Senhor em todo o tempo, ou seja, ele estava falando de algo da sua própria experiência, mas entendendo que em todo o tempo Deus estaria presente para vir em socorro daqueles que buscam nele a força, o poder, a salvação e o livramento. Olha o que diz o verso 8 do Salmo 62. Um convite à confiança no Senhor está aqui. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que maravilha, né? Podemos pensar nisto, conforme diz o salmista. Veja o verso de número 11. Deus falou uma vez, duas vezes, e eu acabei ouvindo que o poder pertence ao Senhor. Então, por isso, nós podemos confiar nele. Porque o poder pertence ao Senhor. Versículo de número 12 diz, ele é a voz que declara o reconhecimento e da misericórdia do Senhor. O verso 12 é esta voz, quando diz, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia. O nosso Deus é o Deus da misericórdia. É o Deus em que nós podemos confiar, porque ele usa de misericórdia para conosco. Sabemos que todo o poder pertence ao Senhor. Por isso, confiai no Senhor, ó povos, em todos os tempos. Confiai no Senhor, ó família. Confiai no Senhor, ó igreja. Confiai no Senhor, ó servos do Senhor. Em todo o tempo, o Senhor está com seus olhares estendidos para nós e com a sua mão estendida e com seu ouvido atento ao nosso clamor, como diz Isaías também em um dos seus capítulos. Portanto, querido irmão, querida irmã, querida família, queridos que nos ouvem através deste vídeo, sejamos encorajados a exercitar a nossa fé, pela oração, nos aproximar do Senhor para recebermos o encorajamento neste tempo. Então, é através da fé e da oração que nós somos bem-aventurados em receber do Senhor a demonstração de quem Ele é, nos salvando e nos redimindo. Portanto, que haja encorajamento através da fé e da oração. Então, meus amados irmãos, querida família, aí está. Esta é a palavra que o Senhor tem para nossas vidas, para que, neste tempo, nós possamos realmente caminhar seguros, confiados no Senhor, entendendo que o Senhor é aquele que está cuidando. Não importa qualquer que seja a situação, Deus está presente em minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, como família, como igreja, como crentes em Cristo Jesus. A minha oração é que Deus abençoe a vida dos irmãos, das famílias aqui, que ouvem a palavra do Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor é a nossa proteção, a nossa rocha, o nosso refúgio, que nós podemos confiar, que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, mas que a nossa fé e a oração possam estar presentes e que possamos confiar no Senhor e entregar para o Senhor as nossas vidas.
Ó Deus, cuida das nossas famílias, cuida da família que nos ouve, cuida deles, cuida de onde eles estiverem, dá que sejam vidas no teu altar. Cuida das nossas igrejas, cuida do nosso Brasil, cuida das nações ao redor do mundo, cuida daqueles, ó Deus, que foram afetados por esta enfermidade. Consola os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Mesmo outros irmãos que estejam passando por outro tipo de enfermidade, que não esta a partir deste Covid, né, deste vírus, mas que sejam também, Pai querido, tomados em tuas mãos. Cuida das nossas famílias, cuida das nossas vidas, dos nossos ministérios e de nossas igrejas. Oramos agradecidos ao Senhor, em quem confiamos em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, portanto, abençoe a cada um dos irmãos e até a próxima oportunidade. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém? Amém.